Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, os irmãos já ouviu falar do Jardim do Éden? E sabia que esse jardim ele era perfeito? Foi o jardim que Deus plantou para Adão. E nessa época, o pecado não existia. E nesse lugar, irmãos, Adão, ele vivia ali, ele e Eva. E a Bíblia fala que ali havia todos os tipos de frutos agradáveis aos olhos para que Adão e Eva se alimentassem. Assim está escrito na palavra do Senhor. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós vemos aqui que este lugar ele era perfeito. Nessa época o homem não conhecia o mal. O lugar ele era perfeito, ali era o paraíso, vamos dizer assim. Ali era o paraíso aonde Adão e Eva habitavam. Mas o Senhor, ele sabia que isso não ia durar por muito tempo, porque Deus ele é conhecedor de todas as coisas. E nós vemos que Adão, ele tinha poder, autoridade, melhor dizendo, sobre todos os animais da terra. E ali nós vemos que havia todos os frutos, todo tipo de alimento. E nós vemos que os próprios animais que hoje são animais carnívoros, na época eles não eram animais carnívoros. Eles comiam das coisas da terra. Resumindo, eles comiam capim. Então nós vemos que era um local onde não havia morte, não havia dor. Ali era um paraíso, não havia pecado. Mas nós vemos que naquele tempo a Bíblia nos mostra que tudo se acabou por causa da desobediência do homem. Nós vemos que o homem ele tinha tudo, não faltava nada, era um local perfeito, era um local lindo. A Bíblia nos leva a imaginar isso, mas por causa da desobediência o homem perdeu toda essa riqueza que ele tinha. E nós vemos que um certo dia Eva estava no jardim e Satanás ele usou um animal que era a serpente, era uma cobra, e ele usou esse animal para falar com Eva. E a Bíblia diz que a serpente era o animal mais astuto entre todos os animais que Deus criou. E ali ele vai e engana Eva, dizendo que se ela comesse do fruto, ela seria igual a Deus. Então Eva vai, come do fruto, ela dá a Adão, seu marido, e os dois comem do fruto. E nós vemos que naquele momento que eles comem do fruto, eles conhecem o mal. Eles reconhecem que eles estavam nus, eles veem coisas que eles não conheciam. Resumindo, a mente deles se abriram. Mas nós vemos que naquele momento o homem conheceu o mal, porque não havia o mal. Não havia pecado, não havia impureza, tudo era santo, tudo era agradável, tudo era perfeito. Mas nós vemos que Deus já sabia disso. Em nenhum momento Deus foi pego de surpresa, em nenhum momento Deus não imaginava que isso ia acontecer, porque Deus sabia, Ele já imaginava que isso uma hora ia acontecer. E nós vemos que Deus aparece para Adão, procurando Adão, chamando Adão. E nós vemos que Adão vai e fala que ele tinha se escondido do Senhor porque ele estava nu. Mas antes disso tudo acontecer, irmãos, nós vemos que Deus, quando criou o Jardim do Éden, que Ele plantou o Jardim do Éden, porque a terra ainda não havia chuva sobre ela, então o Senhor plantou um jardim ali e colocou o homem sobre aquele lugar. E nós vemos que o Senhor, todos os dias, na viração do dia, o Senhor visitava o homem. Mas quando o homem pecou, o Senhor se apresentou diante dele e perguntou aonde ele estava. E ele fala que estava se escondendo de Deus porque ele estava nu. Aí o Senhor vai e pergunta a Adão:
Quem contou para ele que estava nu? E nós vemos que Adão vai. Nós vemos, irmãos, aqui que já começa a primeira consequência da escolha de Adão. Quando ele come do fruto que lhe se esconde do Senhor, que o Senhor chama ele pelo nome, a Bíblia diz que Adão falou que a sua esposa tinha lhe dado de comer do fruto. Mas ele sabia que ele não poderia comer do fruto, porque Deus já tinha ordenado. O que Adão deveria ter feito? Senhor, eu comi do fruto, eu pequei contra o Senhor, eu desobedeci as tuas ordens, mas não. Adão, ele jogou a culpa para Eva. E Deus vai e pergunta a Eva por que ela fez aquilo. E Eva vai e joga a culpa na serpente. Então nenhum dos dois assumiu a culpa deles, nenhum dos dois assumiu o ato, da consequência que eles tinham cometido. Nós vemos que eles fica jogando um para o outro, e no final nós vemos que Eva, o Senhor falou que a dor do parto dela iria se multiplicar, e o Senhor falou para Adão, maldita era a terra por causa dele, que agora eles iam comer do suor deles. Sabe por quê, irmãos? Que no jardim do Éden, ele cuidava do jardim, mas não havia sofrimento, não havia dor. Nós vemos na palavra de Deus que ele tinha tudo que Adão precisava, tinha alimento, tinha água, tinha tudo. E nós vemos que os próprios animais não se devoravam, os animais comiam capim, os animais eram puros. Mas quando Adão e Eva pecam, a terra se tornou enferma, o planeta se tornou enfermo. E o mais triste, o homem perdeu a comunhão com Deus. Agora Adão e Eva não tinham mais aquela comunhão com Deus que eles tinham antes. O homem agora estava perdido. Acabou tudo para o homem, aos olhos humanos. Porque Deus, como eu falei no início do vídeo, Deus já sabia que isso ia acontecer. E nós vemos que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que hoje nós venhamos a ter a salvação através dele. Nós vemos, irmãos, que as nossas escolhas, as nossas culpas levou o Filho de Deus para a cruz do Calvário. Deus tinha dito tudo para Adão, que ele não poderia fazer nada daquilo que ele fez, mas as suas escolhas levou o Filho de Deus para a cruz do Calvário. As nossas escolhas levou Jesus para a cruz. Mas e agora? Agora, irmãos, o homem não tinha mais aquela comunhão com Deus que tinha antes. Mas agora, através do sacrifício de Cristo, o homem hoje pode se voltar para Deus. Hoje nós devemos nos alegrar. Hoje nós podemos ficar alegres e felizes, porque através de Jesus, hoje nós temos novamente acesso a Deus. Então a salvação hoje ela está em Cristo, a comunhão restaurada ela está em Cristo, a vida eterna está em Cristo. E o mais precioso é que agora nós vamos morar na glória, nós vamos morar no paraíso. Aquilo que nós perdemos no jardim do Éden foi recuperado através do sacrifício de Cristo. Então nós devemos dar glória a Deus, devemos glorificar a Deus, porque hoje nós podemos nos aproximar novamente do Senhor através do teu sacrifício perfeito. Que essa palavra venha falar no seu coração, medite nela, porque nós tínhamos perdido esse acesso, mas hoje nós tornamos a ter esse acesso através de Cristo. Então aquele que aceita Jesus como o seu único e suficiente Salvador, recebe a vida eterna. Que Deus te abençoe, tá? Fique na paz. Se inscreva neste canal, deixa o seu like, compartilha, porque assim vocês vão estar me ajudando. Se Deus quiser, em nome de Jesus, muita coisa nesse canal vai mudar, esse canal vai evoluir. Se Deus quiser, eu vou procurar colocar imagens de vídeos, nas pregações, e tudo vai dar certo. Mas eu preciso da sua ajuda. Em nome de Jesus, tudo vai dar certo para a glória de Deus, tá bom? Fiquem na paz e que Deus abençoe vocês, em nome santo de Jesus.